Olá a todos, estamos na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, é o 5º episódio da Museologia dos Objetos. Estamos com o conservador e diretor do museu, Miguel Vieira Duque. Estamos aqui sentados numas cadeiras um bocadinho altas, mas... Mas Dom José. Mas umas Dom José. Isto são cadeiras de... São cadeiras à época de Dom José I, são assinadas. Se eu me levantar e levantar o assento, o coxim, por baixo, na madeira mais nobre, que no caso é pau santo, temos a assinatura do fabricante. Todo o nosso mobiliário não é à época, é da época, porque é todo ele assinado. Temos esta particularidade. Não vamos falar provavelmente mas são peças muito bonitas. Das cadeiras, mas temos um objetivo hoje no programa. Mas antes de passarmos ao que nos trouxe aqui hoje, gostávamos de relevar um bocadinho o impacto que os nossos programas têm tido. Segundo julgo saber, tem havido aqui visitantes no museu, que vêm ao museu porque viram os nossos programas. Sem dúvida nenhuma. Ainda há pouco tempo, antes de chegar, estava uma senhora que veio cá de propósito conhecer a Fundação. Os pais eram de cá, ela não vive cá, mas os pais eram de cá, o pai era professor, e ela não sabia que a Fundação tinha um museu com esta dimensão, tanto na dimensão espacial, porque é grande para uma zona e para um museu privado, é um museu com uma área bastante boa e com uma coleção riquíssima. E encontramos-nos ali, por coincidência, na capela, e a senhora, quando ouviu falar, que não esperava, ela estava encantada e toda contente porque autorizamos, porque as pessoas podem fotografar, obviamente, para colocar nas redes sociais, porque as pessoas iam ficar maravilhadas e que tinha amigas, com certeza, e amigos que quereriam vir com ela novamente à Águeda e conhecer a Fundação. Nosso objetivo, no fundo, é esse, é encontrar formas de divulgar tesouros escondidos. Existem em Águeda e que não são assim tão existem muitos. Vamos então ao que nos trouxe aqui. Vamos apresentar alguns quadros. Vamos começar pelo primeiro quadro, mas depois vamos apresentar vários quadros, até de pessoas, personalidades de Águeda, da história, que fazem parte da história de Águeda. Pois aqui temos a proposta que fiz hoje. Não é por acaso. Estamos perante 3 obras de Malhoa, José Malhoa. Um casario de Figueiró dos Vinhos e 2 retratos institucionais. E hoje o desafio que fiz para apresentar estas 2 peças, sendo as mais importantes para o programa 2, tem a ver com o facto de o retrato que temos aqui à nossa direita, quem está representado é José Luciano de Castro. José Luciano de Castro nasceu aqui na região, mas viveu sempre em Anadia. E foi um dos impulsionadores e que esteve na origem da associação vinícola mais antiga do país, que é a da Anadia, que faz agora os 100 anos. E 100 ou 150, anda acima dos 100 anos de existência. E no dia 28 de junho iremos ter uma grande exposição no Museu da Vinha e do Vinho,
alusivo à Associação Vitivinícola da Bairrada, e este quadro, este retrato, estará patente nessa exposição. Portanto, também para falar sobre a itinerância dos objetos. Portanto, nós, museus, muitas vezes podemos, em substituição aqui, colocar a fotografia da obra, e a obra in loco estará numa outra instituição museológica. Neste caso, irá estar, então, a partir do dia 28 de junho, às 16 horas, e desde já o nosso convite a que estejam no Museu do Vinho e da Vinha em Anadia às 16 horas de dia 28, onde, a partir daí e durante alguns meses, poderão observar esta peça. E por isso, esta peça, terça-feira, já irá de viagem até aos nossos vizinhos aqui de Anadia. A importância destas duas obras, para além de serem malhoas, são retratos que dizem muito à história de Águeda. Estes retratos foram encomendados pelo então Presidente da Câmara, em 1897, a Malhoa, pelo valor de 200 mil reis, cada um. O que era uma fortuna na altura. E os retratados, José Luciano de Castro, como falei, e José Maria Alpuim, de Mesão Frio, eram, na altura, pares do rei Dom Carlos. José Maria Alpuim foi pupilo de José Luciano de Castro, bastante mais novo do que José Luciano de Castro. Foram ambos conselheiros de Estado, foram ambos ministros do rei Dom Carlos. A José Luciano de Castro se deve ainda parte do nosso Código Civil, que foi criado na altura por ele, no final do século XIX. Poucos anos depois, desentenderam-se. José Luciano de Castro morre em 1914, monárquico convicto. José Maria Alpuim morre em 1917, já um republicano. Portanto, a quando da República, já Alpuim era um republicano. Mas aqui o que importa, estas obras foram então encomendadas ao próprio Malhoa em 97 e foram entregues a 4 de julho de 1899, aqui nos Passos do Conselho, e inaugurados ao público a 6 de agosto de 1899. De tal forma, os 3 dias de festa em homenagem a estes dois homens foram grandiosos, que ainda há pouco tempo havia um termo aqui em Águeda que se dizia festas ao Alpuim. São festas tão grandes que são festas ao Alpuim, em memória desses 3 dias de agosto, das festas em que Alpuim aqui esteve para inaugurar os retratos. José Luciano de Castro já não compareceu porque já tinha um determinado distanciamento político do Alpuim. E porquê estes dois homens retratados em Águeda? Porque foram eles que possibilitaram a abertura aqui no Concelho e aqui próximo da Águeda das infraestruturas, estradas e outras situações que a Águeda começasse a florescer na sua indústria. Portanto, aqui está essa base de sustentabilidade local para a indústria que hoje é o grande peso de Águeda. José Luciano de Castro e José Maria Alpuim, 2 indivíduos que são incontornáveis. Agora, falando exatamente dos retratos. Os retratos, como podem ver, são de um naturalismo exacerbante, com medalhística. No caso José Luciano de Castro, toda a indumentária é de um rigor que, se formos ver em pormenor, parece que temos ali mesmo o tecido, o brocado do tecido da jaqueta. E, portanto, a faixa da condecoração, as várias condecorações que teve pelo Estado português, é de um rigor, é de uma sapiência que nos permitem entender a importância de Malhoa para a pintura portuguesa e que é incontornável para nos orgulharmos de
em Portugal, desde sempre, se trabalhou a arte e a cultura de uma forma exímia. Depois de falarmos em duas personalidades de fora de Águeda e que tiveram influência numa determinada construção aguedense, estou aqui com o meu colega, com o Joel Almeida, também funcionário da instituição há quase 8 anos, e, ao contrário de mim, é natural de Águeda e é para ele e para os mais jovens que nós falamos quando nos questionam do valor de uma parede como esta com os ilustres aguedenses. No caso de Águeda ou noutro caso de outras localidades. Aqui temos um conjunto de retratos do século XIX e do século XX que são muito mais do que uma fogueira das vaidades. São homens que possibilitaram que Águeda fosse o que hoje Águeda é. Porque se não tivesse percorrido os anos em que estes homens viveram, fizeram parte da comunidade e da sociedade aguedense, fizeram parte da Casa Real, alguns, foram políticos, foram os presidentes da Câmara, como aqui temos logo o primeiro, que foi o primeiro presidente da Câmara de Águeda, nós não estaríamos em Águeda da mesma forma. As ruas não estariam nos mesmos sítios, as praças não estariam no mesmo sítio, mas acima de tudo, o que faz de Águeda, Águeda a linda, foi porque existiram, viveram e de alguma forma protegeram e enalteceram a cidade e o concelho. Então, eu vou tentar aqui socorrer-me do apontamento para não dizer de forma errada quem estamos a falar e vou dizer de cima para baixo, da nossa esquerda para a direita, os representados. Temos logo em primeiro lugar o retrato do Visconde da Agueira. Depois dizer que foi representado por Cristiano Leal. Depois, em baixo, temos o retrato de Albano de Melo Ribeiro Pinto, de 1903. Também pintado por Cristiano Leal. Depois, em cima, temos o retrato de Albano Batista da Cunha, feito em 1902, também por Cristiano Leal. Depois, em baixo, temos o Fernando Caldeira, também representado por Cristiano Leal. Depois, logo a seguir, temos o retrato do Conde Sucena, feito em 1904 por Cristiano Leal. Em baixo, temos o retrato de Adolfo Portela, uma obra feita em 1954 pelo pintor António Alves. Depois, em cima, temos o Dr. António Breda, retratado por Ricardo Navarro Poves, em 1960. Ainda ele era o primeiro diretor clínico do Hospital Conde Sucena de Águeda. Em baixo, temos o retrato do Padre Marques Castilho, que dá o nome aqui à escola secundária aqui ao lado. Uma obra de 1989 do pintor aguedense de renome e de uma exímio
nas artes plásticas e em tudo que se envolve na área e na vida artística, que é o Alexandre Batista. E este retrato é do início da sua carreira, já soberbo. Depois, em cima, temos um autorretrato do Dr. Levi Guerra. Dr. Levi Guerra, para além de médico, é pintor. Ainda é porque ainda pinta, apesar da longa idade. Este retrato é um autorretrato e foi oferecido por ele à Fundação a quando da grande homenagem que lhe prestamos em 2017. Como personalidade que é incontornável de Águeda. Ele foi precursor do tratamento de hemodiálise, da diálise, e portanto foi professor de medicina nos Estados Unidos, na Alemanha, sei lá por onde é que ele andou, e nasceu em Águeda, tão só isso. Em baixo, por fim, temos o Conde de Águeda. O Conde de Águeda, retratado em 1953, Manuel Homem de Melo da Câmara, e foi retratado pelo pintor Nuno Diniz. Esta é uma das funções do museu, de qualquer museu de arte. É também resgatar a memória de Águeda. É também guardar para os visitantes toda esta informação que é pertinente nos dias de hoje. Porque sem história não temos presente. Mas acima de tudo, e por isso temos aqui o Joel ao nosso lado, o Dr. Joel Almeida, para dizer, mais importante, sem esta história e sem este diálogo com essa história, não temos o futuro, que é o Joel e todos da sua geração e das gerações vindouras. Muito obrigado. E sentados num dos cadeirões da primeira Câmara Municipal, junto ao mobiliário da primeira Câmara Municipal de Águeda, no século XIX, encerramos o quinto episódio de A Museologia dos Objetos, aqui na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, cadeiras que têm o brasão do Concelho de Águeda, numa das salas do piso 2 da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Nós voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, enviem-nos sugestões. A Soberania do Povo estará sempre em coisas que são importantes para a Águeda e para a história do Concelho de Águeda. Vá seguindo o que vamos fazendo e enviem-nos sugestões. Nós agradecemos. A todos uma boa semana.